tarde. Boa tarde. Bem-vindos. Vamos à tarefa, né? E hoje, como foi me dado a possibilidade de escolher o tema, talvez eu divida com vocês o tema mais questionador do ano de 2022 para mim. Qual o tamanho da minha fé? Até onde ela vai, aonde ela está, aonde eu estava e para onde eu quero chegar. Então é um convite do fundo do meu coração para vocês o tema de hoje. Espero que seja tão reflexivo quanto foi desafiador, extremamente desafiador, mas uma luz, sempre uma luz. Então aproveitem, eu não vou desligar o som, acho que a música nos ajuda enquanto a gente faz as reflexões para que nós possamos nos concentrar aqui também, certo? Então relaxem, respirem, vamos começar os nossos trabalhos de hoje. Vamos nos transportar para um outro ambiente, além desse físico. Então, fechem os olhos. Imaginem que do alto da cabeça de vocês, um vórtice energético de luz gira incessantemente, em alta velocidade, se conectando com a espiritualidade, permitindo que por esse funil eles acessem o nosso coração, as células do nosso corpo e nos convidem nessa tarde a nos perguntarmos aonde estamos na nossa fé, para onde vamos, o que queremos, o que estamos fazendo. E à medida que essa luz afunila no nosso corpo, o nosso coração se preenche, se encharca de energia, de paz, de esperança, de remédio. Desse remédio tão iluminado que vem do alto para curar as nossas feridas, o nosso cansaço, a nossa fadiga. E que seja a energia impulsionadora para as transformações. Espiritualidade, mestre de amor, nós te agradecemos nessa tarde, por essa oportunidade, por esse ambiente, por essa paz, pelos ouvidos que ouvem, pelos olhos que veem, pelo nosso corpo que aqui está, permitindo que sejamos, de novo, oportunizados a uma mudança. Que assim seja. Que assim seja. Quero perguntar para vocês, já que o título dessa palestra é uma pergunta, mas quero colocar vocês 3 estágios de fé que nós passamos ao longo das nossas experiências. Mas onde estamos hoje? Aonde está a nossa fé? Qual o tamanho da nossa fé? Em que estágio será desses 3 que eu já coloquei ali de antemão no quadro para vocês? Nós estamos. Digo que a maioria de nós está no primeiro estágio. E o primeiro estágio a gente pode dizer que é aquele que acredita, porque todos acreditam. Muitos de nós estamos aqui hoje, ou chegamos até essa casa porque alguém trouxe vocês até aqui. E aí, se naquele primeiro dia, ou se é hoje, perguntarem para vocês: o que vocês estão fazendo aqui?
muito provavelmente a resposta seja: eu vim porque fulano de tal me trouxe, que disse que era bom. Acontece aqui, acontece em outras casas religiosas, existe em outras terapias, não necessariamente, porque para uma nova terapia nós precisamos também acreditar. E a fé não deixa de ser um acreditar. Faz sentido? A maioria de vocês aqui não chegou porque alguém trouxe vocês? Porque em algum momento vocês ouviram dizer que aqui nessa casa tinha uma boa energia, que as pessoas falavam coisas boas, que a espiritualidade se manifesta. É o efeito manada. Eu vou porque a manada está passando e está dizendo que é bom e a gente está indo. É uma fé muito pouco raciocinada. É uma fé que só a gente chegou no solavanco. E geralmente no momento mais difícil dos nossos dias. Ou porque está meio conturbada a situação, por algum motivo desses. Bom, mas daí vocês podem me perguntar, é uma fé ruim? Estar nessa fé, efeito manada. Acreditar nessa fé porque os outros acreditam. Não, não é ruim. Porque essa fé tira nós da nossa zona de conforto, na maioria das vezes. Ela tira do lugar que nós estávamos. Eu estava lá na minha casa sentada, alguém me convidou, eu fui porque disseram que era bom. E aí eu senti que é bom, sigo indo, vou me transformando. E aí eu começo a raciocinar um pouco mais a minha fé. E aí eu tenho chances de mudar de nível, mas muitas vezes a maioria das pessoas seguem nesse primeiro estágio. Eu sigo indo, eu sigo fazendo, eu sigo sentando aqui nessa cadeira esperando que a espiritualidade haja sobre mim, esquecendo que é sempre uma via de mão dupla, eu preciso receber informação e eu preciso agir a partir dela. O que acontece se eu ficar a vida toda nesse estágio da minha fé? Muito provavelmente os nossos resultados a partir da nossa fé serão poucos. Nós poderíamos experienciar outras coisas muito mais grandiosas na nossa vida se nós aumentássemos o nosso acreditar, a nossa fé. Mas já é um começo, nós saímos da estagnação. E aí nós precisamos alçar voos, para outros níveis de fé. Mas se ficarmos ali, tá tudo certo. Nós estaremos só retardando um pouco o processo de amadurecimento e a gente gosta muito dos milagres acontecendo, das mudanças, das transformações nas nossas vidas. Só que para isso precisa um movimento muito maior do que o efeito manada. Quando Moisés tirou o povo e caminhou com ele pelo deserto, a partir de uma intuição que ele teve de que o povo teria uma vida nova, saiu uma multidão de pessoas em direção ao Egito. Mas vocês sabem quantas pessoas chegaram lá? 2 pessoas de 2 milhões que saíram naquele momento acreditando numa palavra de um homem que recebeu o chamado. Só que ao longo de todo o processo eles precisaram reformular a sua fé, sair do efeito manada. Eu estou indo sim porque a promessa de lá na frente é muito boa, mas se eu não me reestruturar ao longo do caminho, eu fico, assim como todas essas pessoas no tempo de Moisés ficaram pelo deserto. E 2 chegaram até o Egito. Apenas 2. E essa estatística vale até hoje. Quantos de nós aqui alçamos um nível maior na nossa fé?
Mas vamos ao segundo nível, vamos ver se nós estamos num segundo nível de fé. E esse segundo nível, a gente pode dizer que é aquele eu acredito porque eu vi. Ou eu ouvi, ou eu senti, ou eu vivi algo na minha experiência que fortaleceu a minha fé. Tirou do nível manada, que eu fui porque me disseram que era bom, e me fez sentir o impacto da fé na minha vida. A presença divina. E aí onde a gente encontra grande parte dos milagres acontecendo, e a partir deles nós trocamos o nosso nível, nós acreditamos mais, nós confiamos mais. Não necessariamente, às vezes, o milagre acontece na nossa vida, mas com alguém que a gente conhece, com alguém próximo a nós. Foi assim, nesse nível de fé, que muitas pessoas, no período de Jesus, foram convertidas. Porque eles precisaram ser instigados pelos sentidos físicos. Como que Jesus conseguiu arrecadar e arrebanhar uma multidão de pessoas? Só pela palavra? Ou ele convenceu pelo milagre? Pelo milagre, porque naquela época também era a condição que as pessoas tinham de acreditar. Era uma fé muito mais deficiente. Nós já estamos há 2000 anos depois num conhecimento muito ampliado, mas nós ainda vivenciamos uma fé que nós precisamos ver para crer. Nós precisamos todos os dias sermos desafiados e desafiar a Ele a fazer um milagre nas nossas vidas para que a gente possa acreditar mais. Mas e aqueles que acontecem todos os dias e nós não vemos? Mas com certeza, depois de nós passarmos por uma doença ou algum familiar passar por alguma dificuldade e ressurgir das cinzas, a nossa fé se reforça. Todos aqui têm algum caso, conhecem alguém que isso aconteceu? Nem a ciência explica. Basta a gente assistir filmes baseados em fatos reais, documentários que mostram as pessoas quase mortas, por anos talvez, em estado de coma, e eis que o milagre acontece. Eis que o câncer não aparece mais, eis que a doença não mostra-se mais nos exames, e os médicos dizem, eu não sei dizer o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu aqui. Essa fé é transformadora, porque nós vivenciamos na intensidade dos nossos sentidos. Vemos, ouvimos, vivemos, sentimos. Ela é inabalável? Não. Ela não é inabalável. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente deixar de ver, no primeiro momento que a gente deixar de ver, viver e sentir, a gente estaciona e deixa de acreditar. Por isso que fé é trabalho constante para chegar no último nível. E quando nós chegarmos nesse último nível, as nossas vidas ficam muito mais leves. E aí vocês podem perguntar, posso viver uma vida toda no segundo estágio? Posso. Posso viver uma vida toda esperando todos os dias um milagre acontecer. E todos os dias o milagre acontecendo, eu tendo olhos para ver, mas não alcançando um novo degrau na minha fé. Porque eu sempre preciso de respostas físicas para que isso aconteça. Para que eu reforce aquilo que eu acredito. Ah, somos só nós que temos essa fé? Não. Aí eu vou trazer a passagem de Tomé, lá no Evangelho de João, onde ele diz, capítulo 20, tá? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Jesus já estava desencarnado e reaparece aos discípulos. E os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir
as marcas dos pregos na sua mão, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei. Todos os outros apóstolos dizendo que viram Jesus. Tomé andou com Jesus, viveu com ele, viu a experiência dos milagres, mas quando os amigos disseram que Jesus havia voltado, reaparecido, se materializado para eles, ele disse que ele não creria, apenas quando tocasse. Somos nós somos Tomé ainda hoje. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O primeiro milagre já aconteceu. Vocês se deram conta? Como Jesus entrou? O que diz aqui? As portas estavam fechadas. E a gente diz tanto acreditar numa espiritualidade e esquece que não importa as paredes, não importa o lugar, ela se faz presente. Ela é viva. Se for sentado na calçada, se for dentro aqui do centro espírita, se for em qualquer ambiente onde o meu coração estiver conectado a ele, eu vou estar. Então, Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque a do meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse Tomé: Senhor meu Deus. Então disse Jesus: porque viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados no livro. Nós vamos nos deter à frase de Jesus: felizes aqueles que não viram, mas creram. E aí nós vamos para o terceiro nível. Esse é o nível que a gente quer alcançar. E que o convite de hoje, nessa tarde, seja para que nós vamos em direção a esse outro nível. O nível de eu acredito, sem duvidar. Eu acredito sem ver. Eu acredito sem que o milagre aconteça. Eu não preciso de provas. Quem está nesse nível? Alguém aqui está? Não. Vamos para lá? Vamos? Ninguém quer ir comigo? Eu acredito. Ah, muito obrigada, Senhor. Se eu fosse sozinha, iria também. A promessa é ótima ali. Mas nós precisamos sair da manada. Fazer o que é diferente, ser os dois caminhando pelo deserto que chegam ao Egito, a terra prometida, onde de lá teria mel. Gente, a gente quer que as coisas sejam melhores na nossa vida, mas nós não saímos da manada. A gente senta aqui nessa cadeira e espera que a espiritualidade venha através de um passe resolver o meu problema. O milagre só é operado quando a gente abre a porta para que ele aconteça. Quando eu acredito que não tem parede que segura absolutamente nada na minha vida. Quando aquela palavra que eu vim aqui escutar, que eu li no Evangelho, da Bíblia, escrita há 2000 anos, Senhor. Felizes daqueles que creram sem ver. Em nenhum momento, nem das passagens bíblicas, nem do Evangelho reformulado por Kardec, trazendo a instrução dos Espíritos, ele disse que seria fácil. Ele disse que haveriam tempestades,
mas que jamais, em momento algum, Ele deixaria de estar conosco. Aí, há um tempo atrás, eu vim aqui e falei para você sobre vida e trouxe a passagem do Evangelho de Jesus do barco. Que os discípulos foram convidados a estarem no barco, navegando. E no meio do caminho, as ondas se tornam grandes, a tempestade aumenta e os discípulos ficam enlouquecidos, porque Jesus está onde? Dormindo. Porque a fé do Cristo está no nível inabalável. E Ele veio mostrar para nós que nós podemos chegar nessa fé inabalável. Não é a fé fácil. Essa fé é difícil, porque quando o dia está dando tudo errado, problema de saúde, não tem dinheiro na conta, vem alguém e acontece algo na minha casa, acaba o gás do fogão, a luz queimou, o vizinho batendo na porta, a outra reclamando, o filho chorando, passando por uma dificuldade, uma separação, sei lá, são tantas coisas que acontecem. É só na minha casa que isso acontece? Na de vocês também? Parece que veio assim, ó, uma onda e resolveu derrubar tudo, botar tudo no chão, trazer todo o lodo para fora, a ressaca do mar, jogou todo o lixo na minha porta. Aonde está minha fé? Na manada? Que, então, já que está tudo isso acontecendo, vamos lá no centro espírita tomar um passe. Vamos lá na outra casa fazer isso. Vamos lá fazer aquele outra coisa. Estou dizendo que isso é errado? Não. Estou dizendo que isso tira nós da zona de conforto. Mas ele é o primeiro passo. O segundo passo é começar a olhar para o milagre. É o segundo nível. E quando a gente pede por ele vem. Só que nem sempre nossos olhos estão despertos para conseguir enxergar. Quem de vocês já viveu um milagre hoje? Hoje não, mas eu já tive, eu já alcancei. Tá bom. Aí agora eu quero pedir para vocês. Eu acordei. Vocês sabiam se iam acordar ontem quando dormiam? Ninguém sabia. Mas eis que às 6 da manhã, 7 da manhã, os olhos se abrem. O sabiá chato cantando na janela, que eu amo de paixão. Não, é chato, não é pra mim, mas a maioria das pessoas reclama. Do milagre dos ouvidos ouvirem, mais um dia, dos olhos enxergarem. Da luz que tá batendo na frestinha da janela e me incomodando, porque eu queria dormir mais. Não, mas eu não tive nenhum milagre hoje, Senhor. Tu não se faz presente na minha vida. Ó céus, como a gente gosta de reclamar. Eternos reclamadores até que a gente mude de nível e passe a enxergar as coisas todas como milagres. Muitas vezes, deixa eu só voltar aqui que tem uma passagenzinha que eu queria ler para vocês, que está no Evangelho de Tiago, e é quando Paulo, o apóstolo Paulo, fala, dizendo: pedis e não recebereis, porque pedis mal. Muitas vezes nós seguimos batendo numa teclinha daquilo que a gente quer. E aí, pelas passagens dizendo que Deus tudo provê, se for pedido de coração, nós continuamos acreditando que Ele vai dar aquilo que nós queremos da forma como nós queremos. E aí, Jesus, Deus não faz um milagre na minha vida.
Porque eu estou muitas vezes, vou trazer um exemplo para vocês, tá? E aí a gente vai ver até onde vai o nosso orgulho e a nossa vaidade. Muitas pessoas, talvez muitos de nós já tenham passado por essa situação, de ter um familiar lá no leito hospitalar, e eu rezando todos os dias para que Jesus opere a cura daquele enfermo. Ai, cura minha mãe, cura meu pai, cura meu esposo, cura meu filho, pelo amor de Deus. Todos os dias, e o quadro clínico não melhora, O que tem de errado? Será que ele não está ouvindo as nossas preces? Se ele disse que ele tudo ouve, tudo vê, que nem sequer um grão de areia existe sem que ele saiba? Aonde está? Por que ele não me atende? E aí eu leio de novo. Pedis e não recebereis, porque pedis mal. Quem está pedindo pela cura? Eu, orgulhoso, vaidoso, não querendo que aquela outra criatura encontre o que é melhor para ela. Muitas vezes, nós só olhamos para dentro de nós, isso é bom para mim, eu quero que essa pessoa esteja comigo, eu quero que esse trabalho que eu faço aqui dê tudo certo, eu quero que eu prospere aqui. Mas Jesus está nos encaminhando um outro rumo ali do lado. É um pouquinho diferente, às vezes eu vou ter que abrir mão daqui. Eu vou ter que deixar de lado a minha vaidade, o meu orgulho e dizer, Senhor, faz o que é melhor para mim, mesmo que eu não entenda, nesse momento, o que seja. Faz sentido para vocês? Quem está disposto a pedir algo e receber? Porque muitas vezes a gente pede a velha pergunta, né, a Deus, por favor, me mande paciência. E aí ele coloca aquela criatura desafiadora no nosso caminho. Vocês acharam que iam receber na porta de casa um copo cheio de paciência que era só tomar e estava resolvido? Não. Ele mandou o copo, ele mandou a água separada, ele mandou o suquinho. A gente mistura tudo e faz. Aquela pessoa que está ali, tirando nós do sério, é a paciência que a gente pediu. Pedis e não recebereis porque pedis mal, mas também pedis e não recebereis porque não sabes olhar o que eu te mando. Diante das dificuldades, e eu tenho sido desafiada nos últimos dias a fazer esse trabalho, esse exercício, olhar para a situação e dizer o que queres que eu faça aqui, porque eu não estou sabendo enxergar. Por que a gente não pede para aumentar a nossa fé? Quantos de nós pede, Jesus, aumenta a minha fé? Porque isso que eu estou passando está tão difícil que eu não estou sabendo para onde olhar. Não estou sabendo o que fazer com isso. Eu quero receber, mas então eu tenho que aprender a pedir. E eu tenho que aprender a olhar, a perceber. Não só a dificuldade, mas o que tem por trás dela. O desafio que me faz crescer com aquilo. É muito desafiador. Mas só tem um jeito de eu chegar nessa fé de acreditar sem duvidar. Sair da minha zona de conforto, entrar na manada, pegar o meu rumo, transformar os meus dias com as informações que a gente recebe, pedir o milagre, olhar para ele, vê-lo, senti-lo. Todos os dias, quando vocês abrem os olhos, vocês recebem o milagre.
vocês, e eu estou me incluindo aqui, tá? Eu já perguntei um dia qual é a primeira coisa que vocês fazem quando acordam, quando abrem os olhos. A geração nova geralmente pega o celular. E eu codifiquei a minha mente para que quando eu vou levar a mão, eu lembre que eu tenho que dizer obrigada. Obrigado, Senhor. Não precisa mais que isso. Lógico que com o tempo nós vamos desenvolvendo habilidades de fazer oração, de louvar por aquilo que nós recebemos ao abrir os olhos, pela cama que nós estamos deitados, o teto que cobre as nossas cabeças, antes de consumir informação. Nós podemos fazer isso. Despende um pouquinho só de disciplina, de coragem. Porque aí nós vamos chegar no momento em que a casa está caindo. E eles vão olhar para nós e dizer, ué, por que está tão calmo? Porque eu confio. Sem duvidar. Porque ele disse que no final dá tudo certo. E se ainda não chegou lá, não é o fim. E deixemos de lado o nosso imediatismo, porque nós levamos tempo para plantar, para germinar e para colher. Muitas vezes a gente colhe hoje o que plantou lá. Outras encarnações, um ano atrás, uma semana atrás. Mas não, eu estou plantando agora e querendo colher agora. Não. Relaxa. Se estiver pesado, fecha a porta. E diz para ele que vocês precisam dele. Certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou convidar os colegas para se colocarem na sala. Senhor, Deus do impossível, Mestre, Pai, amoroso, bom, fiel. Nós nos colocamos aqui na figura de aprendizes. Aprendizes de Cristo, teu Filho enviado. Que até hoje nos ensina, nos educa, nos acolhe, nos conforta. Permita, na tua infinita bondade, que nós sigamos trilhando os nossos caminhos, reforçando a nossa fé, dando passos pequenos, largos, mas constantes, na direção dessa certeza inabalável da tua presença. Na certeza inabalável de que a tempestade cessa, os mares se acalmam e o sol, ele sempre volta a brilhar. Ele aquece os nossos corações e a água que até então nos causava medo, ansiedade e desconforto, faz brotar as novas sementes. Permita que os nossos olhos enxerguem o brotar, vivenciem o despertar de uma nova vida, de um novo momento, de um novo encontro de nós mesmos, contigo,
numa fé constante, inabalável, segura e fiel. A toda espiritualidade que derrama sobre nós nesse momento as energias, nosso profundo agradecimento. Na certeza de que nós aqui não somos só curados, somos refrigerados, recarregados, porque o trabalho nos espera ali fora. No milagre dos teus dias, da flor, das folhas, do vento que toca a nossa pele. E que nesse momento, cada um de nós sente no centro do seu peito o pulsar do coração, só lembrando que a vida independe da nossa vontade. Tu és constante, permanente, rítmico e pulsante. Obrigado, Pai.